Olá, alunos, bem-vindos à nossa terceira aula de Geografia Econômica. Antes de darmos início à nossa aula, é interessante relembrá-los que seria muito importante que vocês realizem o simulado diagnóstico do desafio nota máxima, porque neste desafio nota máxima você poderá rever grande parte dos conteúdos aprendidos ao longo do curso de vocês. Deixado o recado, vamos agora ao nosso resumo da aula. Então, trata-se da unidade 3 do material de vocês. Então, grande parte dos assuntos trabalhados nessa aula também são trabalhados no material de vocês. É interessante que vocês observem o Saiba Mais e procurem estudar bastante por parte da bibliografia, porque é uma maneira até de adquirir o hábito de estudo de artigos, por exemplo. Então, nossa aula trabalhará a questão da localização industrial e seus efeitos no espaço geográfico, as matrizes e a hierarquia da indústria brasileira. Interessante também aqui anotar as palavras-chave: geografia das indústrias, Estado e economia. Nós veremos como o Estado será fundamental para o processo de industrialização. Se na segunda aula nós estudamos alguns dos aspectos gerais das teorias de industrialização, principalmente os modos de produção, um rápido traçado do desenvolvimento do capitalismo, principalmente em sua fase financeira, em sua fase atual, nesta aula nós iremos observar esta geografia das indústrias no caso brasileiro. Parece repetitivo falarmos sempre de indústrias, mas não somente porque o processo de desenvolvimento do capitalismo clássico até os dias de hoje, ele depende bastante da produção de bens em massa. E essa produção de bens em massa, ela se dá essencialmente nas indústrias. E é uma marcação de desenvolvimento econômico a relação entre quantidade de indústrias, tipo de indústrias, e a consequência em inserção do país na economia internacional. Temos ao quadro? Então, nós estudaremos aqui alguns dos reflexos dessa geografia industrial no caso brasileiro. Que vale lembrar que a atividade industrial é parte da vida em sociedade, nós consumimos, nós produzimos. Aqui, alguns autores consideram a manufatura artesanal como uma pré-indústria. Nós iremos partir do pressuposto de que a manufatura também é uma forma industrial. Será uma maneira também de analisarmos até a indústria nos seus períodos de consolidação tradicional, na época desde o Brasil colônia, passando pela República, assim por diante. Muitas políticas industriais estão associadas ao contexto histórico vivido. Então, as diversas mudanças, os planos econômicos, os tipos de regime, como que eles se relacionavam com a questão da ascensão da indústria. Que, relembrando, existe um subcampo dentro da geografia econômica que é chamada geografia industrial, que estuda a distribuição espacial da indústria, suas condições de desenvolvimento, cadeias produtivas e padrões de consumo. Então, aqui é interessante nós lembrarmos que, embora se questione grande parte dos planos econômicos que foram sendo implantados ao longo da história brasileira, principalmente ao longo do século XX, as matrizes, se esses planos eles tinham como resultado um desenvolvimento sustentável ou não, se eles drenavam impostos que poderiam ser utilizados em outras áreas. Porém, nossa aula focará essencialmente nos efeitos dessas políticas, ou seja, quer queiramos ou não, o país industrializou-se com base nesses incentivos e o Estado será parte fundamental. Porém, antes de analisarmos essa industrialização no século XX, que é aquele que está mais próximo de nós, é interessante mergulharmos um pouco na história e compreendermos como que se deu esse processo de consolidação. Comecemos estudando a trajetória industrial brasileira desde o período do Brasil colônia. Aqui, novamente, é interessante nós ressaltarmos a ideia de uma pré-indústria relacionada com a manufatura artesanal. Nós veremos como a metrópole sempre procurou conter esse processo de industrialização na medida em que a metrópole necessitava também escoar seus produtos.
e os mercados das colônias, o Brasil não seria exceção, eles eram exclusivos dessa metrópole. Vamos ao quadro? Então, na primeira fase, a indústria ela é contida pela metrópole. Por quê? Priorizava-se a vocação agrária do país. Fazia todo sentido na medida em que os produtos feitos no regime de plantation, por exemplo, eles eram muito mais lucrativos no mercado internacional do que o processo, do que o desenvolvimento de uma indústria nas colônias. Um outro aspecto era não competir com as manufaturas portuguesas ou de aliados, no caso da Inglaterra, que terá uma aliança histórica com Portugal. Então, qual que é a ideia? A ideia é, havia uma pequena produção, por que essa pequena produção poderia ocorrer? Daí, nós falarmos dessa pré-indústria, desse surgimento da indústria brasileira ali nos primórdios. Pois você precisava de panos para vestir os escravos, você precisava de instrumentos rudimentares para a lavoura. E necessitar desses instrumentos rudimentares da metrópole, a viagem demorava muito tempo, as embarcações podiam ser atacadas por piratas, poderiam afundar. Então surge uma necessidade de desenvolver uma indústria bem básica de alguns desses produtos de uso imediato. Temos ao quadro? Então aqui, tecidos para escravos e a questão da indústria moveleira. Em suma, né, era doméstica e artesanal. Outros fatores associados, né? Havia uma mentalidade mercantilista em Portugal. Essa mentalidade mercantilista estava ligada com a questão do metalismo e a balança comercial favorável. Do que viria a ser esse metalismo? Era uma doutrina econômica que media o poderio econômico de uma nação pela quantidade de metais preciosos que ela pudesse acumular. E, ao mesmo tempo, a concepção de uma política protecionista que privilegiava as exportações em relação com as importações. Nesse interim, o exclusivo da metrópole, como era falado, ou seja, os mercados exclusivos, no caso o Brasil e as demais colônias de Portugal, elas serviriam para abastecer essa metrópole, comprando esses produtos manufaturados de maior complexidade. Voltemos ao quadro. Então, a ideia da proteção da indústria nacional, no caso a indústria portuguesa. A colônia deveria contribuir com a autossuficiência da metrópole. O exclusivo metropolitano e aqui também a política de genros, aqui principalmente quem fala bastante disso é o professor Jorge Caldeira, do próprio relacionamento econômico entre o estabelecimento das redes de contato e do relacionamento entre a metrópole e os grupos indígenas, que se dava mediante o casamento, muitas vezes, dos chefes das tribos, de uma de suas filhas com um português. Isso criou toda uma rede diplomática em que os índios eles iriam produzir determinados produtos que estavam em alta demanda em Portugal, e Portugal, por sua vez, iria comercializar em troca produtos muitas vezes simples ou rudimentares, mas que poderiam trazer para essas populações um aumento de produtividade. Então, se tem nisso essa rede de relações e esse sistema de importação e de exportação bem rudimentar relacionado com essa diplomacia. Com o tempo, isso evoluirá na medida em que o território brasileiro vai sendo incorporado à metrópole, vai se tendo um maior conhecimento, principalmente do seu litoral, e vai se formalizando realmente uma relação de trocas mais focada na questão do próprio metal e não somente em uma política de escambo. Voltemos ao quadro. Essa política de genros, né, como falado, ela também esteve relacionada com o próprio domínio territorial. Apesar da proibição, há aumento da manufatura. Por vários motivos. Um deles era a dificuldade de controlar o mercado interno, as fronteiras perenes que permitiam uma série de importações ilegais e assim por diante. Então eu trouxe aqui uma citação do professor Antônio Carlos Robert de Moraes a respeito desse mercado interno colonial. A gradativa constituição de um mercado interno colonial é apontada como elemento básico da conformação de uma rede de lugares articulados por relações de interesses comuns. Com a especialização da produção local,
e forte divisão do trabalho interno à colônia. Os circuitos de complementação produtiva gerados nesse processo delineiam ciclos de cooperação que relacionam os espaços, ou seja, o espaço da metrópole com o espaço da colônia. E vão se desenhando assim os proto-territórios dos projetos de rompimento com a própria condição colonial, isto é, a área reivindicada de jurisdição dos estados a serem criados pelos movimentos de independência. Então, toda essa relação do mercado interno colonial, ele vai, à medida que ele vai incorporando os territórios, ele também estará relacionado com o próprio rompimento da condição colonial. Aqui o professor trouxe algumas ideias para tentarmos entender a rede de lugares, né? Então, muitas vilas ou cidades estabelecidas muitas vezes nas áreas litorâneas. Essas vilas ou cidades, elas servem de abastecimento, né, de gêneros para a sobrevivência. E há uma conexão com os chamados povoados de boca de sertão, de onde se partia para a conquista do território interior. Grande parte do território brasileiro, ele foi sendo incorporado à metrópole e depois ele foi sendo incorporado ao projeto de nação mediante essas estratégias. Daí que figuram indivíduos importantes como os sertanistas, que eram especialistas na sobrevivência dos sertões, os sertões eles eram aquelas áreas desconhecidas, não necessariamente relacionado com o agreste brasileiro, mas aquelas áreas desconhecidas do território que eram chamadas de sertões, às vezes com índios bravios, sem contato com os portugueses. Então, esses indivíduos, eles procurando muitas vezes riquezas ou pastos bons para seus animais, acabavam estabelecendo uma rede de lugares que futuramente daria origem a um projeto nacional. Falemos agora da economia colonial. É costumeiro pensarmos que, enquanto condição de colônia, o Brasil ele respondia essencialmente aos interesses da metrópole. Porém, nós ao longo de estudos, principalmente dos estudos do professor Jorge Caldeira a respeito da economia brasileira, percebe-se que há um proto-mercado que se desenvolve no Brasil, não necessariamente com base em troca financeira, troca de metais, mas sim com base em escambos. Então, existe a formação de grandes rebanhos, a formação de grandes fazendas que não necessariamente estavam ligados com a questão dos ciclos econômicos, aqueles produtos que tinham maior demanda no mercado. Porém, de modo geral, nós podemos afirmar que o grosso da economia brasileira, durante o período colonial, responderá essencialmente às demandas do mercado internacional. Isso foi verdade até metade do século XX, por exemplo, quando o que estava em alta no mercado internacional era o café. Então, plantava-se café. No início, estava em alta a cana-de-açúcar, plantava-se a cana-de-açúcar. Então, sempre respondendo aos anseios desse mercado internacional. E que, volto a afirmar, não era exclusividade somente das colônias portuguesas. O mesmo acontecia com as colônias da Espanha, por exemplo. Voltemos ao quadro. Então, aqui nós temos o surgimento de uma produção nacional agrícola que vai orbitar em torno das demandas internacionais, como eu havia dito, o surgimento dos ciclos econômicos, né? Isso será bastante falado nos bancos escolares, né? Isso faz parte da disciplina de História do Brasil, que é a noção de ciclos econômicos. Aqui nós temos um resumo do panorama econômico do Brasil no século XVIII. Então, vocês podem observar que um dos grandes responsáveis pela interiorização é justamente a atividade pecuária. A exploração inicial do pau-brasil ao longo do litoral. Então, são essas atividades econômicas que vão, de certa maneira, ressignificar esses espaços. Aqui, lembrando, diversos países eram dessa maneira. Então, aqui um resumo bem sintético dos principais ciclos, né? Então, nós temos o início aqui, o ciclo do pau-brasil, que levou à devastação de grande parte da Mata Atlântica na zona litorânea. O início do ciclo da cana-de-açúcar, que é o ciclo mais longevo. O apogeu desse ciclo. Aqui nós devemos lembrar que não necessariamente o fato do início do ciclo do ouro aqui significa que deixou-se de plantar cana-de-açúcar. Essas atividades elas continuaram, porém
sem a mesma influência econômica, a mesma importância que as outras atividades. Então, vocês observam. O ciclo do ouro ele é relativamente curto, porém eficientíssimo no sentido de colonizar principalmente a área das minas chamadas Minas Gerais. O ciclo do café, também muito longevo. Aqui nós temos um ciclo curto, coexiste com o ciclo do café, que é o ciclo da borracha, em alta demanda no mercado, principalmente para a produção de equipamentos militares. Aqui a industrialização, né, principalmente a partir da década de 30, e aqui a partir das décadas de 60, uma maior diversificação da economia. Então aqui lembremos que estes são os principais ciclos, né, os ciclos mais importantes. Só para termos um panorama geral. Porém, dá-se o fim da política de contenção em 1808. Por quê? Por que o professor escreveu fim, entre aspas? Na medida em que, embora fosse o fim dessa política de controle territorial, isso dava-se na medida em que Portugal encontrava-se ocupada por Napoleão Bonaparte, então não tinha como existir essa relação entre metrópole e colônia. Então, os portugueses estavam limitados, vindo a família real para o Brasil, com grande parte da nobreza, grupo de técnicos e artistas, eles iriam, obviamente, demandar produtos industrializados até para a manutenção de seu padrão de vida. E é aqui que surge uma aliança histórica, que é a aliança entre Inglaterra e Portugal. Vamos ao quadro? Então, há o fim, por conta disso, tem o fim do período de proibição, que é assinado por Dom João. No entanto, o importante do Brasil era o seu papel rural. Fazia sentido na medida que grande parte da riqueza ainda era extraída na terra durante esse período. Então, em 1808, tem a chegada da família real ao Brasil. Tem o transplante desse corpo burocrático, as missões artísticas, há um esboço do sistema bancário e comercial nacional. Então, é a tentativa da constituição de um novo lar inspirado em Portugal. Um corpo técnico de artesãos e especialistas que será fundamental para a definição do traçado das principais estradas. E aqui tem alguns subsídios à produção de lã e seda, ou seja, aquela indústria que ela é fundamental não só para vestir os escravos, mas também para vestir essa nobreza que vinha transplantada. Aqui um outro aspecto, por isso que o professor disse da importância do Tratado de Aliança e Amizade entre Portugal e Inglaterra. O que é interessante nós não nos dedicarmos tempo demais, porém é interessante ressaltar que se tratava de uma aliança estratégica entre Inglaterra, que estava lutando contra a França continental. A Inglaterra é uma ilha, então havia uma disputa comercial, tanto a França quanto a Inglaterra estavam no auge do processo de industrialização, então havia competição pelos mercados, uma competição militar, uma corrida armamentista, houve a conquista pelo exército de Napoleão da Espanha e de Portugal. Então, o que a Inglaterra fez? Ela garantiu a fuga da família real, garantiu que o Brasil, para onde viria essa família e esse corpo técnico, garantiu uma série de medidas protetivas para a formação desse país. Voltemos ao quadro. É aqui que começa principalmente a movimentação que vai dar mais à frente, levar a independência do país. Por isso, havia uma taxa de importação de 24% para produtos estrangeiros. Então, não significava que era proibido agora você consumir produtos estrangeiros. Porém, a taxa de importação mais alta os tornava proibitivos. Aqui, uma taxa de importação de 16% de Portugal e de 15% da Inglaterra. Então, esse acordo ele leva bastante em consideração os interesses dos ingleses. Na prática, essa indústria nascente, principalmente da lã e da seda, enfrentava competição com produtos ingleses que eram mais baratos e de melhor qualidade. Então, significa o quê? Que, de certa maneira, daí vem algumas concepções, por exemplo, da ideia de que o ouro brasileiro ajudou a financiar o processo de industrialização na Inglaterra, na medida em que o Brasil ele começa a comprar esses produtos industrializados, e isso dificultará a instauração de
de uma indústria nacional, porém, como nós vimos, tratava-se de uma aliança que levava em consideração principalmente os interesses dessa corte brasileira e os interesses da Inglaterra. Por isso que é fundamental que coloquemos em retrospectiva para entender o cenário da época, né? Tratava-se de um cenário de ocupação de Portugal, né? Portugal estava ocupado pelas tropas napoleônicas, havia a necessidade desse território brasileiro de prover o mínimo de recursos, daí a fundação do Banco do Brasil, histórico Banco do Brasil, que ele ainda iria falir algumas vezes, até se consolidar, como nós vemos hoje, de uma estrutura comercial. Então, começa com a vinda dessa família real, começa justamente o aquecimento dessa economia brasileira, que vai, em conjunto com processos como a urbanização, a sedimentação de uma rede de estradas, de uma rede de lugares, e principalmente com a descoberta de ouro nas Minas Gerais, fortalecerá o Brasil enquanto nação no cenário internacional. A indústria no Brasil passou por diversas fases. Agora nós iremos trabalhar a fase da implantação, que ela ocorre posteriormente à chegada da família real, com seu corpo de técnicos e com a própria transplante desse grupo burocrático que vem de Portugal para administrar o espaço brasileiro. Voltemos ao quadro. Então, houve a necessidade de uma implantação de indústria de base. Dentro desse processo, em 1884, surge a Lei Alves Branco, que visa proteger a indústria nacional. Surge posteriormente a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional e a Escola Politécnica, que fornecerá principalmente um corpo técnico especializado. Em 1850 nós tínhamos 50 fábricas, em 1899 nós já tínhamos 636 fábricas. Lembrando que o país o Brasil continuará com a sua vocação rural, porém há o surgimento dessa indústria principalmente por uma série de fatores, dentre eles a necessidade da criação de uma indústria bélica para o fornecimento de equipamentos para os soldados. A história brasileira ela é repleta repleta de relações entre o exército e a industrialização, a necessidade do exército e a economia, e assim por diante. Então, o exército ele acaba se tornando também um desses grandes motrizes na medida em que era necessário a instalação de fábricas de armas para que o Brasil não dependesse excessivamente de aliados para a manutenção e o controle de seu território. Voltemos ao quadro. E aí nós temos o período republicano, né, a instalação da República com o fim do Brasil Império, em 1889, com um golpe militar, aqui a importância dos militares sempre atuando na política brasileira, para o bem e para o mal. Então temos uma série de fatores que vão contribuir com essa consolidação, com essa fase de implantação, como eles falam, da indústria. Chegada de imigrantes de regime assalariado, ou seja, aquele regime escravista anterior ele vai sendo substituído pelo regime de salário. Esse salário significava que os trabalhadores eles poderiam consumir produtos que eram produzidos por essa indústria. O acúmulo de capitais oriundos principalmente do café, que vale conversarmos um pouco. O Brasil ele ainda tinha essa vocação agrária, ele ainda possui essa forte vocação agrária, porém, as oscilações no mercado dos produtos, como café, por exemplo, fez com que muitos cafeicultores eles começassem a diversificar o seu portfólio de investimentos e, por sua vez, começaram a investir também nessa indústria nascente, como forma de manter o seu patrimônio mais estável. Voltemos ao quadro. Então, ele se beneficiará bastante com esses capitais oriundos do café. O estabelecimento de uma malha ferroviária é fundamental, a industrialização, desde a industrialização clássica dos países europeus, essa industrialização está fortemente relacionada com uma malha ferroviária, que está relacionada com o fluxo das mercadorias e a diminuição dos custos. O processo de urbanização, né, então essas indústrias elas vão ser instaladas muitas vezes nas periferias da cidade, essas cidades vão crescendo, vão se inchando por uma massa
urbana que vai ocupando cargos, né, que vai servir como mão de obra para essas indústrias. E também a liberação de capitais resultante do fim da importação de escravos, que ocupava grande parte dos investimentos dos capitalistas brasileiros. E aqui, em 1930, à frente, nós temos a chamada consolidação. Decorre da crise de 29, né, quando você tem a quebra das bolsas de valores por conta de uma superprodução. Ficou muito claro que havia uma dependência da exportação do café, que fragilizava a economia brasileira. Na década de 30, ela vai observar uma nova Constituição, com alto grau de centralização e uma maior autonomia. Pela maior autonomia, no sentido de definir políticas públicas e por outras 3 características. Aqui é importante também analisarmos paralelos. Por que a centralização ela é importante? Quando você centraliza o poder na esfera federal, você consegue redistribuir esses impostos, né, que são arrecadados, e estabelecer diretrizes de políticas públicas gerais para muitas áreas que não necessariamente são seus maiores contribuidores de impostos. Então isso permite que o Estado consiga dar aquele início, aquela faísca que vai ser fundamental para o processo de industrialização. Voltemos ao quadro. Então, dentro dessas 3 características, nós temos a atuação econômica, como o professor disse, né, promover a industrialização. A ideia de que uma industrialização ela condizia com uma melhoria do bem-estar social da população e também com uma maior modernização. A industrialização ela começa a ser associada com o fenômeno da modernização e esse passado rural ele começa a ser enxergado como um atraso. A atuação social, ou seja, que dava proteção aos trabalhadores urbanos, alianças de classe com o poder estatal, principalmente dentro da figura de Getúlio Vargas. Observem que é um período relativamente longo de tempo que nós estamos tratando como período de consolidação. E as Forças Armadas como suporte da criação de uma indústria base e fator de garantia da ordem. Ou seja, os eventuais problemas que pudessem ocorrer dentro desse processo de maior centralização política, desses regimes que muitas vezes alternavam entre uma maior abertura e um maior controle, o Exército ele servia sempre como elemento garantidor. E esse elemento garantidor, tendo essa estabilidade, permitiu que muitos capitalistas brasileiros pudessem desenvolver suas fábricas e, de certa maneira, consolidar o processo de industrialização. Voltemos ao quadro. E aqui é fundamental também, e aqui coordenado pelo Estado em grande medida, a criação de uma infraestrutura energética, de estradas, de telecomunicações, assim por diante. Teve uma influência muito forte da política de substituição de importações e estabelecimento de uma indústria de base, ou seja, essa indústria de base, principalmente as siderúrgicas, com a CSN, e a substituição de importação oriunda da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Os países da Europa, que eram os principais fornecedores de produtos industriais, encontravam-se em frangalhos e não havia como produzir esses produtos essenciais. Então, tem esse surgimento dessa indústria, esse fortalecimento dessa indústria durante esse período. A aproximação com as associações industriais continua até os dias de hoje. Então, as associações que defendem os interesses dessa classe industrial, elas são muito fortes no Brasil. A criação de empresas estatais de energia e infraestrutura e a nacionalização do solo, ou seja, o que havia no subsolo brasileiro ele era garantido pelo país. Trata-se do surgimento aqui do chamado arquipélago industrial, ou seja, o surgimento de áreas de desenvolvimento industrial, de pequenas germinações de desenvolvimento industrial, principalmente na antiga capital, Rio de Janeiro, e na cidade de São Paulo e seu entorno. Então, começaram a surgir protoprojetos, né, de grande industrialização, fomentados, por sua vez, pela ação do Estado. Então, como eu sempre digo, né, o Estado, você pode questionar o processo de industrialização incentivado pelo Estado, porém, o Estado foi um fator fundamental para a consolidação, na medida em que ele vai coordenar justamente esses investimentos.
Vamos agora à nossa situação-problema. O nome de nossa situação-problema se intitula Progresso de Pequenas Empresas. Então, aqui o professor ele vai trabalhar dentro de um contexto de consolidação de uma pequena indústria que ela começa com uma manufatura. O casal ele começa a realizar investimentos estratégicos e treinamentos, e ela começa a fazer uma prospecção para entender quais são as melhores opções de produção de seus produtos. E que é justamente a trajetória de muitas indústrias brasileiras, que elas começam, às vezes, na garagem e hoje elas se tornam grandes conglomerados. Então, nós iremos analisar um comparativo entre a ascensão dessa indústria, centrada no papel de Ana, né, e de Fábio, que são os personagens de nossa história. Temos ao quadro? Então, Ana, né, que resolve utilizar seu conhecimento como costureira e os cursos de aprimoramento para montar uma pequena tecelagem no fundo de casa. Com o tempo, o negócio progrediu, como progrediram muitos dos negócios durante esse período de consolidação. Aqui há uma diversificação do catálogo de produtos, que faz com que talvez seja preciso considerar a transformação da tecelagem em uma fábrica de tecidos e roupas. Então aqui ela vai tomará um grande passo para a consolidação de sua indústria ou não. Ana procurará minimizar ao máximo seus riscos, mas a mudança do status de uma manufatura para uma pequena indústria pode ser estratégico para consolidar sua posição no mercado regional. Então ela está procurando conquistar o quê? O mercado regional. A ideia é cobrir uma deficiência na produção de camisas estampadas e produtos especializados em sua região, porque os consumidores acabavam tendo de viajar até a capital, que fica a 400 quilômetros de distância aproximadamente. Lembrando que Ana vive numa cidade média no interior do país. Porém, há um exemplo em sua família, que é o exemplo de seu tio, que se torna um exemplo negativo. Pois nos anos 80, a inflação e a competição com os produtos estrangeiros de melhor qualidade eram impeditivos para as indústrias nascentes, né? O seu tio tentou com uma serralheria, né, produzir, teve de competir com indústrias moveleiras maiores. Então, a sua serralheria, que se transformaria numa indústria moveleira, ela teve dificuldade de competir com essas indústrias. Os custos eram proibitivos, somente os fretes consumiam quase 30% do custo dos produtos. E ele acaba ainda à falência em menos de 3 anos. Tendo em mente a experiência de seu tio e a leitura das potencialidades dos fatores locacionais, geografia das indústrias, quais decisões deve tomar de forma a não ter o mesmo fim do seu tio? Então, de posse disso, nós podemos resolver a nossa situação-problema. Ana e seu marido Paulo, o professor falou Fábio, mas o seu nome é Paulo, decidem recorrer a uma instituição de apoio aos microempresários e que tem como objetivo a qualificação. Ana reconheceu quase todos os erros de seu tio nas situações de problema apresentadas por seus professores, o que refletia à época a importância de uma boa formação de base para a ação empresarial. De posse disso, Ana fez uma leitura das condições do mercado consumidor regional e constatou algumas dificuldades na própria demanda por essas camisas estampadas. Ou seja, o que Ana fez aqui? Da mesma maneira que os estados nacionais eles podem redirecionar o investimento dos recursos e desenvolver grandes estratégias para a consolidação dessas indústrias do seu território nacional, Ana poderá, ao utilizar de características semelhantes, como a localização, os custos, ela pode também, para o seu caso pessoal, né, para a sua indústria, ela poderá observar qual é o melhor cenário, qual é o melhor produto, e para isso ela precisará realizar uma leitura da questão da geografia industrial do Brasil em relação com essa geografia industrial de seu estado e de seu município. Voltemos ao quadro. Então ela percebe que o investimento necessário é alto demais em relação ao retorno, que as pessoas simplesmente não iriam consumir camisas estampadas o suficiente e que a economia digital tornou possível a produção de suas próprias camisetas pela internet e o envio pelo correio. Ou seja, ela percebeu que havia uma tecnologia disruptiva que poderia levar à falência a sua indústria. Ana abandonou a ideia de estamparia e ela vai optar por montar uma pequena planta industrial em sua própria cidade, mas uma localidade nova,
no qual o custo da terra é baixo, ou seja, a política aqui inserida no incentivo via política de atração de pequenas empresas com impostos mais baixos. Ela toma um empréstimo, né, que faz parte, né, esse crédito faz parte de uma política econômica de incentivo à criação de empresas nacionais, e parte de seu aporte vem via BNDES, que é um dos bancos nacionais, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, Econômico e Social, me desculpe. Uma instituição idealizada dentro do contexto de fomento às atividades econômicas no país com uma taxa de juros fixada, ou seja, esses juros ele não vai oscilar, então numa situação econômica mais complicada, ela continuará pagando a mesma quantidade de juros. As vantagens comparativas oferecidas em sua cidade, que facilitam a instalação da indústria, compensam a distância de sua cidade dos grandes centros consumidores. Então ela vai conseguir ter a diminuição do seu custo que vai compensar, que vai equilibrar ao custo do transporte, por exemplo. Então, aqui está tomando decisões com base em informações de mercado. Então, aparece assim uma nova oportunidade. O valor agregado das roupas de bebê no mercado é alto e a sua cidade é reconhecida pelas ótimas costureiras. Os produtos seriam parte artesanal e parte industrial, diferenciando dos atuais produtos disponíveis no mercado. Então, ela vai ver uma oportunidade e vai desenvolver todo um projeto de indústria para potencializar essa atividade. Então ela cria assim a Ana Baby Inc. Utilizando-se de um microcrédito, né, para a empresa, ela procurou realizar os investimentos aos poucos, deixando sempre uma margem para cobrir os prejuízos em um rumo muito diferente de seu tio. Então nós podemos observar em nossa situação problema como essa correta leitura em relação ao contexto econômico que ela vivia, que era diferente do contexto econômico que seu tio viveu, permitiu que ela tomasse decisões que não necessariamente eram aquelas que ela havia idealizado. Porém, ao observar um potencial que as suas ideias poderiam levar, ou seja, levaram a falências, assim como seu tio, ela opta por trazer uma nova ideia ao analisar o mercado e ao analisar fatores da própria localização das indústrias. Vamos abrir agora para um momento de perguntas. Eu aguardo a contribuição de vocês pelo chat e até daqui a pouco.
Vamos agora dar continuidade à nossa aula. Nós trabalhamos a geografia industrial, o período de consolidação dessa geografia industrial brasileira, ou seja, quais são os patamares nos quais ela se insere, as políticas nacionais que vão se inserir principalmente no início do século XX. No entanto, há um período relativamente longo de consolidação e início de declínio, que é da década de 60 até a década de 90. E, por ser um período longo, vai observar regimes políticos diferentes, desde o regime militar até a retomada da democracia, o início da retomada da democracia, onde haverão diversas políticas econômicas, algumas delas bem-sucedidas, outras não tanto, porém sempre respondendo ao cenário internacional e procurando consolidar uma vocação industrial no Brasil. Vamos ao quadro? Então, aqui de forma bem geral, nós tivemos... lembrando que o Brasil foi um dos países que mais cresceu durante esse período, durante a primeira metade do século XX, um dos países que mais cresceu economicamente. Houve uma série de programas e de estratégicos no sentido de consolidar esse desenvolvimento econômico. Um deles foi o chamado Plano de Metas, que vai de 1957 a 1961, que prevê a instalação de filiais de grandes empresas automobilísticas estrangeiras no país, ou seja, visando criar empregos e uma base industrial. O país ele recebe essas filiais, então muitas marcas automobilísticas que são tomadas como marcas nacionais, que na verdade são multinacionais, mas elas vão se consolidar no território brasileiro através da instalação de plantas industriais. Um investimento maciço em energia, porque para a produção industrial, principalmente a produção industrial clássica, né, que vai se desenvolver, ela demanda uma alta quantidade de energia. Então serão termoelétricas, serão siderúrgicas, que vão justamente fornecer essa energia para a indústria nascente. E a criação de Brasília, por várias questões, entre elas uma questão estratégica, que é levar o centro do poder do litoral para o interior do país, de maneira a exercer o maior controle territorial. Na década de 70, uma forte entrada de multinacionais no setor automobilístico, né, primeiramente, mas que vai levar a uma diversificação da indústria. Então, virão não somente indústrias automobilísticas, mas também indústrias do setor alimentício, do setor de construção e assim por diante. Por quê? O Brasil ele oferecia um enorme potencial em termos de mercado consumidor. Vivia um boom demográfico em que a fertilidade por mulher é extremamente alta ainda no Brasil, um processo de êxodo rural, ou seja, os indivíduos saindo do campo e indo para a cidade, ou seja, um inchaço, o surgimento de um processo de urbanização muitas vezes controlados, porém, uma massa assalariada ansiosa por consumir produtos industrializados. Então, o Brasil ele se tornou, nesse período principalmente, se torna um dos grandes oásis dessas atividades industriais, justamente por conta do seu potencial consumidor. Temos ao quadro? E aqui, lembrando que aqui nós estamos procurando alguns padrões, né, de desenvolvimento industrial e momentos importantes. Nós temos o surgimento dos polos de desenvolvimento e os planos econômicos. Por que eu falo polos de desenvolvimento? É a ideia de que a atividade industrial ela vai polarizar, surgindo novas indústrias em torno de indústrias centrais. Então o Estado ele vai dizer, olha, vamos reunir as condições aqui nessa localidade, que não tem muitas vezes nada, mas as indústrias elas vão vir para cá porque nós estamos dando uma série de incentivos. Então começa o surgimento dos polos, começará com força o surgimento dos polos industriais, diversos destaques, a própria ocupação do território amazônico, polo de Manaus, então um incentivo a uma maior descentralização, desconcentração industrial do eixo Rio-São Paulo, justamente por conta do quê? Dessas políticas de atração. Lembrando que principalmente durante o período militar, os militares eles entendiam que o desenvolvimento econômico mediante uma industrialização era uma forma de consolidar o território, de consolidar a ocupação do território e, por consequência, do controle por parte do Estado desse território. Temos ao quadro?
Nós vivemos o chamado milagre econômico, ou seja, quando o Brasil cresceu a taxas altíssimas, principalmente em 1968 e 1973. Os planos nacionais de desenvolvimento, né, são os planos de ação decenal e de desenvolvimento econômico durante o período de 1967 a 1976, ou seja, vivendo ainda aquele boom demográfico, o boom de investimentos e assim por diante. Porém, na década de 90, nós temos o período de abertura comercial. Essa abertura comercial, ela leva a uma desestruturação do sistema fabril. O que isso significa? Lembrando que grandes indústrias elas se instalavam no Brasil para se aproveitar do mercado consumidor, porém isso era muitas vezes em decorrência de uma taxa de importação muito alta. Então, o Brasil não poderia importar produtos industrializados de outro país porque a taxa de importação era muito alta. Então, as indústrias acabavam chegando no país e se instalando aqui para que seus produtos pudessem ser vendidos. E a indústria nacional ela se protegia da competição das indústrias externas na medida em que ela competia ou com indústrias nacionais ou com outras filiais de multinacionais. Então, isso tornava o ambiente industrial mais favorável. Com a abertura comercial na década de 90, oriunda de uma série de questões, dentre elas o aumento do déficit público, a fragilidade do Brasil no cenário internacional no sentido de suas contas públicas, um período de transição, né, saindo do regime militar e retomando a democracia. Então, isso será uma grande discussão, né, a adoção dessa maior abertura comercial, que significava o quê? Que o país que tinha uma infraestrutura relativamente atrasada em comparação com outros grandes centros industriais, teria que competir com produtos estrangeiros, e o produto nacional acabava sendo mais caro, porque ele não era dotado de toda essa infraestrutura que iria reduzir seus custos. Então, essa indústria ela acaba se enfraquecendo. Voltemos ao quadro. Isso leva a uma maior descentralização e desconcentração industrial, porque muitas indústrias, procurando vantagens comparativas, elas começam a sair das áreas de alta cobrança de impostos ou que possuem custos impeditivos, principalmente em transporte, e se localizando em municípios do interior por conta das chamadas vantagens comparativas, o custo de mão de obra mais baixo, incentivos por parte desses municípios para a sua instalação e assim por diante. Então, o Brasil ele vivia um período de grande confusão em termos econômicos, né? Houve ali a estabilidade durante no meio da metade da década de 90 por conta do Plano Real, porém houve um grande período de inflação, estagnação econômica, e em meio a isso, esse cenário de abertura comercial. Então, a indústria, nessa geografia da industrial brasileira, se encontrava em processo de transformação. Essa transformação fortemente influenciada por esses dois fatores. A questão das contas públicas, o cenário econômico do Brasil e também a competição com as indústrias estrangeiras por conta da abertura comercial. Existem alguns padrões gerais e alguns momentos importantes no desenvolvimento industrial brasileiro que eles podem ser agrupados para que nós possamos compreender melhor em termos geográficos o seu desenvolvimento. Vamos ao quadro? Primeiro, relembrando os fatores associados com a associação industrial. Com a atração industrial. O que é essa atração industrial? Quanto determinada localidade ela possui de forças que vão atrair essa indústria e aquelas que vão repelir, ou seja, uma massa, um custo de mão de obra mais baixo pode atrair essa indústria. Mas em um segundo momento, quando esse custo de mão de obra aumenta ou o custo de transporte aumenta, vai fazer com que essa indústria ela busque novas localidades. Os fatores principais são transporte, principalmente distância com os grandes mercados consumidores, trabalho, custo do trabalho, matérias-primas ainda é um fator importante, mercados, locais apropriados, né, principalmente aqui aquelas indústrias poluentes, onde há uma regulamentação mais intensiva, serviços, existência principalmente de uma rede bancária, as atitudes governamentais no sentido de incentivo ou restrição a determinadas atividades, a estrutura de imposto, de cobrança de imposto, o clima, e a própria questão da comunidade, ou seja, a comunidade de trabalhadores, aqueles que irão fazer parte da mão de obra dessa indústria. Então,
são, de forma geral, os principais fatores associados com essa atração. Lembrando que, em um primeiro momento, um fator de atração como a proximidade de um grande mercado consumidor pode se tornar, anos mais tarde, um fator de repulsa dessa atividade industrial, na medida em que o trânsito torna proibitivo os custos de transporte, há uma série de impostos acumulativos, que vai fazer com que a empresa que tenha se decidido em um período anterior se localizar próximo de uma grande metrópole, resolva levar a sua planta industrial para uma cidade do interior, por exemplo. Voltemos ao quadro. Historicamente, principalmente decorrente da rede ferroviária, a região sudeste apresentava maior atratividade no território nacional, porque reunia, em grande medida, essas condições. Essa industrialização terá um forte impacto sobre a urbanização. Então, as cidades, como se diz, as cidades irão começar a inchar de pessoas. Então, ela possui uma rede de transportes mais consolidada, locais apropriados para a instalação de indústria com disponibilidade de energia e matérias-primas. Então, aqui o papel fundamental do Estado no desenvolvimento de siderúrgicas é um dos principais fatores, siderúrgicas, a indústria de base, as termoelétricas, o custo da energia era mais baixo, a existência de uma mão de obra, a dimensão do mercado consumidor nas capitais, ou seja, aqui nós devemos pensar no início do século XX. No início do século XX, o transporte de mercadorias ele não possuía os custos baixos que possuem hoje. Diversas localidades só havia acesso por caminhos de mulas, outras, as ferrovias, elas levavam, porém, tinham um alto custo. Muitas estradas elas ainda não haviam sido construídas, então havia um alto custo de produção. Por isso, a questão da localização ela vai se tornar fundamental durante esse período. Temos ao quadro? E nesse inteirinho, o Estado, principalmente o Estado de São Paulo, dentro da região sudeste, reunia essas condições. E as políticas de incentivo à industrialização, substituição de importações, principalmente decorrente das grandes guerras, em que as nações europeias estavam enfraquecidas, incapazes de prover produtos manufaturados, os investimentos por conta do Estado e assim por diante. Os governos militares prosseguem com a tradição varguista de alavancagem da indústria nacional e integração territorial do Brasil. Então, há uma continuidade da política varguista de investimento estatal no setor industrial. Então, o governo militar ele segue basicamente três frentes, né? As políticas econômicas, que vão trazer investimentos para o país, investimentos de fora, muitas vezes financiamento de fora. Criação de estatais, como a Petrobras e a CSN, e algumas questões macroeconômicas, com controle do câmbio, sempre favorecendo a nossa exportação, um imposto sobre a importação que favorecesse a indústria, e alguns empréstimos internacionais que pudessem financiar esse processo de instalação de uma infraestrutura. Só para termos uma ideia, o número de estatais durante o regime militar pula de 12 para 44. Então aqui eu trouxe uma citação do professor Jorge Caldeira, no livro História da Riqueza do Brasil, um dos principais, acho que um dos melhores livros para retratar a história econômica brasileira, a respeito do próprio regime militar e a sua relação com a questão econômica. Os militares assumiam o comando de uma economia que havia crescido ininterruptamente com taxas altas, maiores que a média mundial, em períodos diversos do cenário internacional. A fórmula brasileira foi a mesma: incentivar a indústria local e, com isso, obter uma taxa de mercado interno maior do que a do setor exportador. Então, a ideia é de você ter uma política fortemente protecionista. Aqui nós temos alguns dos grandes, nós falaremos também de um dos grandes projetos, né, um dos exemplos dessa mentalidade de consolidação do território, que é a chamada Zona Franca de Manaus. Vamos ao quadro? Lembrando, se inserindo dentro dessas práticas econômicas de consolidação do território, mediante o desenvolvimento econômico, social, de forma a integrar nacionalmente, pois esta região amazônica ela se encontrava muitas vezes isolada porque a sua distância era proibitiva, as poucas estradas que existiam eram difícil travessia. Então o Estado ele vai querer desenvolver condições ali que vão compensar esses aspectos de infraestrutura dificultados.
Então ele se torna o quê? Um polo artificial de crescimento. Então aqui alguns dos aspectos: redução de tributos federais e impostos de importação, e vai atuar em 3 polos econômicos: o comercial, a ascensão no final da década de 80, que é dentro daquele cenário de economia fechada; o industrial, que é a base de sustentação da Zona Franca de Manaus, com mais de 600 indústrias; e um polo agropecuário, produção de alimentos, agroindústria, piscicultura, turismo, madeira, dentre outras. Ou seja, parte do pressuposto que o Estado, mediante essas políticas públicas, ele poderá coordenar essa integração do território. Isso tinha com base a própria visão que os militares tinham da fragilidade das fronteiras brasileiras. Então, uma área muito despovoada, com pouco desenvolvimento econômico e controle por parte do Estado, poderia servir de incentivo para invasões de países estrangeiros ou para o enfraquecimento do próprio Estado, no sentido de controlar esse território e extrair recursos que eram vistos muitas vezes pelos militares como fundamentais para a própria sustentação do regime. Voltemos ao quadro. É nesse período que vai surgir o famoso milagre econômico, né? Que é aquela noção que o país irá crescer a taxas bem mais altas do que os países estrangeiros, que a média internacional, desculpa. Então, as reformas realizadas pelos planos de ação do governo permitiram o aumento desses investimentos. Então, aproveitaram da capacidade ociosa da indústria, o cenário internacional favorável ao aumento das exportações, em 1945 a 1973, que vai levar a um forte acúmulo de capitais no Brasil, o crédito aos consumidores, que vai favorecer o quê? O consumo, o investimento estatal na infraestrutura, no sentido de garantir as bases para a consolidação de uma indústria, e o crescimento da indústria da construção civil por meio dos sistemas de habitação. Então, é nesse período que grande parte dos grandes núcleos habitacionais eles começam a ser construídos. Muitas cidades, muitos municípios, eles possuem uma enormidade de núcleos habitacionais. Esses núcleos eles servirão não só para a moradia, que às vezes havia uma situação de moradia irregular, essa população que vinha do êxodo rural, às vezes morava de aluguel, ou tinha a questão da casa própria, um dos grandes sonhos da população brasileira. Então, o Estado, mediante o investimento nesses projetos habitacionais, que, por um lado, garantia a habitação, e, por outro lado, trazia esse incentivo à indústria da construção. Então, grande parte das grandes indústrias de construção que hoje existem, elas vão se fundamentar, assim como as indústrias de construção, mas também aquelas associadas à indústria da construção, elas vão se consolidar durante esse período mediante esse favorecimento do Estado via esses grandes projetos de habitação. Voltamos ao quadro. Porém, depois da bonança econômica, veio uma grande recessão. Essa grande recessão, às vezes, ela veio como cobrando o custo desses altos investimentos do Estado, que fizeram com que o Estado se descontrolasse de suas contas públicas, gerando um endividamento, muitas vezes, em moeda estrangeira, que é a origem de grande parte das discussões a respeito da dívida externa brasileira, que se torna um impeditivo para o controle dessa soberania, na medida em que o país ele tem que assumir compromissos com seus credores. E esses compromissos, eles parte do pressuposto que o país ele irá reduzir suas taxas de importação, enfraquecer, abrir o mercado de capitais para empresas estrangeiras e assim por diante. Voltemos ao quadro. Então, aqui lembrando que muitos dos investimentos durante a fase de milagre econômico foram realizados com aporte financeiro estrangeiro. Isso fez com que aumentasse a dívida externa. E a crise do petróleo de 73, que agravou o cenário mundial, servirá como uma pá de cal para enfraquecer, para trazer essa recessão econômica, esse desgaste econômico. A famosa década de 80, que é chamada como a década perdida, no sentido que o Brasil enfrentou uma alta inflação e uma forte estagnação econômica, baixo crescimento econômico, planos econômicos disfuncionais, inflação e estagnação. E a desconcentração industrial oriunda da influência principalmente da abertura econômica. Então, o que acontece? Né? Dentro desse cenário, se criou
as condições para a desconcentração industrial, na medida em que as grandes metrópoles brasileiras que concentravam grande parte da produção industrial tiveram seus custos proibitivos. Muitas multinacionais vieram ao Brasil durante o período da abertura comercial, se instalaram em cidades do interior que ofereciam vantagens comparativas melhores. O Brasil ele passava por um processo de alta inflação e de estagnação econômica em muitos planos econômicos. Se estudarmos a história econômica brasileira, Plano Bresser, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, sempre na tentativa de controlar a moeda, né, de controlar o poder, a circulação da moeda e o poder de compra dessa moeda, que seria consolidado no Plano Real ali na metade da década de 90. Porém, o que acontece? Quando nós temos uma instabilidade econômica, ou seja, a moeda hoje vale 10, amanhã vale 5, depois de amanhã ela vai valer 20, depois volta a valer 5, o investidor, o indivíduo que tem uma empresa, ele não consegue ver a médio e longo prazo. Ele só consegue ver a curto prazo. Então ele torna esse seu capital ocioso, ele deixa de investir porque ele não vê um cenário de instabilidade econômica. Então isso foi um dos grandes responsáveis pela essa chamada década perdida, que foi justamente um período de estagnação econômica. Vamos agora, de forma geral, trabalhar o panorama atual da indústria brasileira. Lembrando que nós nos encontramos num período de transição da nova revolução industrial, aquela que vai trazer a questão da conectividade promovida pela internet como uma tecnologia disruptiva. Não? Como que o Brasil ele está reagindo a essa nova economia? Botemos ao quadro. Então nós temos, se no cenário antigo, né, principalmente a geografia industrial antiga, ela tinha um centro que polarizava os bens de consumo, os equipamentos e os serviços. E essa periferia, né, mais especializada em produções primárias, principalmente relacionado com a questão da produção agrícola. A terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica, vai trazer um desarranjo dessas estruturas e o surgimento de novas indústrias. As transformações no sistema financeiro internacional e inserção das economias da periferia. Isso significa o quê? Isso significa que antes o Brasil ele se encontrava muitas vezes isolado no mercado internacional, agora que o capital ele pode viajar de um país para o outro porque ele não tem quase barreiras, você pode investir numa indústria na China, amanhã investir numa indústria brasileira, retirar seus valores, investir numa indústria alemã e assim por diante. Então isso também é uma das características dessa atual fase, que vai fazer com que muitos países tenham dificuldade de tomada de decisão, ou seja, de estabelecer projetos de desenvolvimento econômico a médio e longo prazo. Voltemos ao quadro. Então aqui eu trouxe uma citação do professor Rui Moreira, né, que fala desse período financeiro. A esfera da circulação financeira se autonomiza na esfera de produção da indústria, dissolve os recortamentos regionais da acumulação industrial mercantil e organiza todo o espaço mundial nos circuitos de acumulação de dinheiro, ou seja, parte da produção fica num país X para aproveitar de seus custos baixos, a outra parte fica no país Y para aproveitar os custos de montagem, assim por diante. O espaço da centralidade fabril começa a ser dissolvido numa espacialidade organizada, sem fronteiras, cujo resultado final é o atual espaço mundial, globalizado e em rede. Que nos leva à nova fase, a fase das internacionalizações, privatizações e o processo de desestatização. Aqui lembrando que o processo de internacionalização das empresas, né, passa de uma base local para uma base nacional, passando a atuar em mercados externos. Isso ocorre com grandes empresas estrangeiras que vêm aqui se instalar ou que trazem os seus produtos para cá. Lembrando que o capital financeiro é móvel, né, a presença do capital estrangeiro, que pode ser visto como uma ameaça à soberania, na medida que o país ele não consegue controlar tanto esses fluxos de moeda. Muitas vezes é a pura e simples circulação pura e simples de dinheiro, muito relacionado com a especulação financeira. E como havia dito, as chantagens comparativas que vão funcionar como um dos fatores para a descentralização fabril. Nós temos empresas internacionais, né? Ou seja, existem grandes empresas brasileiras que elas têm atuação internacional, ou seja, em mais de uns países. Porém, há uma internacionalização de empresas à brasileira, né? Dentre os fatores associados, melhoria significativa nas condições financeiras das empresas nacionais,
aumento do retorno capital e do próprio e diminuição do grau de endividamento. Assim que eu estou falando basicamente do período 2001 até 2011, quando se consolidarão essas empresas brasileiras internacionais. Valorização da moeda nacional, que facilitou a aquisição de empresas no exterior, algo que hoje não é mais possível. Uma política de apoio através das políticas industriais e de operações de empréstimo e capitalização feitas pelo BNDES, ou seja, um banco estatal que irá promover esta internacionalização. E a famosa privatização, que se intensifica no governo Itamar e no governo Fernando Henrique Cardoso, que vai fazer com que grandes empresas que antes se encontram, muitas das estatais, né, que foram desenvolvidas em períodos anteriores para prover essa infraestrutura, por conta do endividamento do Brasil e por conta de uma série de medidas que vão fazer com que o país assuma compromissos de privatizar grande parte de suas estatais, significa que houve um grande número de empresas que antes eram de posse dos estados, ou então daquelas que eram de posse da federação, que vão ser entregues, serão vendidas à iniciativa privada, e no compromisso de que a iniciativa privada iria torná-las mais rentáveis e iria reduzir os custos para o Estado. Voltemos ao quadro. Então nós temos a Embratel, a questão da telefonia, a CSN, a Vale do Rio Doce, a Telesp em São Paulo. Aqui nós temos a diferença da desestatização para a privatização. A desestatização é a redução da proporção do controle do Estado sobre uma empresa por meio da venda de ativos públicos ou da transferência da prestação de serviço público à iniciativa privada. Ou seja, aqui o Estado ele vai garantir uma porcentagem dessa empresa. E a iniciativa privada terá outra. Já a privatização é a venda, transferência à iniciativa privada de empresas públicas e sociedades de economia mista. Ou seja, enquanto em uma você ainda tem o Estado controlando de certa medida mediante a sua participação, sua porcentagem na participação, na outra você tem uma entrega total para a iniciativa privada, na visão de que o Estado agiria como regulamentador dessas atividades que antes antes estavam no Estado e agora passam para a iniciativa privada. Voltemos ao quadro. Aqui é interessante também nós lembrarmos a questão da indústria e do mercado no Brasil, né? Porque o mercado, principalmente o mercado consumidor, ele vai se diversificar com uma ascensão da classe média agora já um tanto quanto ameaçada, mas ela fornecerá um maior poder de compra que vai tornar o país também um oásis para as indústrias, né? Para os produtos industrializados. Voltemos ao quadro. Então, lembrando, né, que o trabalho assalariado é a herança do sistema capitalista de produção, o chamado mercado de trabalho, oferta e procura por mão de obra. Então, uma maior oferta vai diminuir o custo dessa mão de obra, uma maior demanda vai aumentar o custo dessa mão de obra. O custo dos salários, me desculpe. Formal, né, que prevalecem os contratos e regulamentações, a famosa CLT, e o informal, onde prevalecem forças do mercado e há uma menor interferência do Estado. Como que se mede isso? No Brasil prevalece a PIA, ou população com idade para trabalhar. Agora nós iremos falar um pouco das principais transformações ocorridas no mercado de trabalho, principalmente a partir da década de 90. Vamos ao quadro? Então, nos anos 90, mudança no perfil do mercado de trabalho, ou seja, deixam de existir aqueles trabalhos mais industriais. Há um aumento do setor de serviços, né? Lembrando que, na média, os serviços eles pagam um valor menor do que a indústria e tem uma menor estabilidade no emprego. A queda da produção industrial, principalmente oriunda da competição com países estrangeiros, né? O advento do plano real, que vai dar uma certa estabilidade à moeda, permitindo um pouco de horizonte de investimentos. A diferença salarial entre o salário da indústria e no comércio, então significa que o poder de compra ele vai diminuindo também. Hoje nós temos uma maior escolaridade na mão de obra, porém estamos distantes das nações mais ricas. E um outro fator também fundamental, que pode ser colocado nessa discussão, que é a flexibilização. Essa flexibilização das leis trabalhistas, ela vai fazer com que a contratação e a demissão ela seja mais fácil por parte do empregador. Isso também terá um efeito no poder de compra da própria população.
Vamos agora à nossa situação-problema. Se antes a Ana procurou expandir a sua atividade industrial para o mercado regional, agora ela procura adentrar no mercado internacional. Então ela enfrenta o desafio de exportar para outros países. Há um interesse de uma empresa de importação situada na França, que é membro da União Europeia. Este bloco econômico possui um conjunto de normas específicas para receber produtos de fora, como impostos de importação e medidas ou características necessárias à importação. Por quê? É uma série de regulamentações. Essas regulamentações, elas vão fazer com que o custo fique mais alto. Ou seja, implica em custos e de preparo para internacionalizar a sua empresa. Logo, como Ana deverá proceder para competir no mercado internacional com seus produtos, vamos à nossa resolução. Então, ela procura se profissionalizar, busca ajuda de terceiros, principalmente um investimento em um curso de inglês e em uma assessoria para exportação, bem como compensar as deficiências do transporte regional com empresas de transporte especializadas. Assim, ela não precisará custear caminhões próprios, ou seja, reduzindo o seu custo através da terceirização. Um outro aspecto é a especialização. Ela poderia, por exemplo, levar parte de sua produção para o município que oferecesse custos mais baixos. Então, assim, ela procura ajuda de uma firma especializada a fim de estudar a estrutura dos impostos comerciais e as exigências técnicas dos produtos. Muitos produtos poderiam ser barrados caso não oferecessem as condições definidas pela União Europeia, que são reconhecidamente bem complicadas. Para ser considerada viável para exportação para a União Europeia, foi preciso contratar um técnico de segurança do trabalho, assim como um engenheiro de produção que pudesse atestar a qualidade dos produtos. Então, a Ana Baby Inc., a indústria idealizada por Ana, traçava os caminhos da indústria têxtil no Brasil, de uma produção local especializada, torna-se nacional por meio de estratégias de comercialização e produção diferenciada. E, por sua vez, ela enfrentará agora os desafios de internacionalizar-se, ou seja, de trazer a sua produção para o mercado internacional. Vamos abrir agora para um brevíssimo momento de perguntas. Eu aguardo a contribuição de vocês pelo chat e até daqui a pouco. Vamos agora recapitulando. Então, nesta aula nós aprendemos que a industrialização brasileira enfrentou um grande período restrito por conta das imposições da metrópole, que vai até 1808, quando vem a família real para o Brasil. O processo de substituições de importação ocorre especialmente em momentos de crise nas potências centrais, decorrente principalmente das guerras mundiais, essas potências que forneciam esses produtos industrializados. Os regimes políticos elaboraram planos para o estabelecimento de uma estrutura industrial em contrapartida com uma vocação agrária do Brasil. Então é o Estado procurando modernizar a economia brasileira. Condições como investimentos disponíveis, rede de transportes, mão de obra qualificada e mercado consumidor, então, entre os elementos do pioneirismo do Estado de São Paulo. Então, o Estado de São Paulo vai se tornar um dos grandes
um dos grandes celeiros desse processo de industrialização. Essa concentração na região sudeste como um todo persiste, mas sofre com um processo de descentralização derivado das vantagens comparativas e das cadeias globais de produção. Então, o Brasil ele se insere nessa cadeia internacional que vai favorecer essa desconcentração industrial histórica. Uma série de políticas de incentivo à industrialização foram comuns durante os períodos de maior concentração de poder do Estado, como no Estado Novo e durante o regime militar, ou seja, a associação entre concentração do poder e desenvolvimento industrial. O período de estagnação pós-milagre econômico gerou efeitos negativos sobre a capacidade de capitalização da indústria. A indústria não conseguia capitalizar com maior facilidade porque havia dificuldade justamente de um cenário a médio e longo prazo para investimentos. Fatores como endividamento externo, né, que consumia boa parte das receitas do orçamento governamental, que não permitia que ele incentivasse a indústria. A inflação e as mudanças na política econômica durante os anos 80 e 90. O Plano Real ele ajuda a estabilizar a economia no sentido que ele consegue prover uma moeda mais estável. Porém, embora o Plano Real ele tenha conseguido promover uma maior estabilidade, o dano nas contas públicas, o desafio da questão da dívida externa, a tomada de decisões que iriam favorecer os credores, no sentido da diminuição das empresas estatais, que, por sua vez, diminuíam os custos para o Estado, porém retiravam do Estado parte de sua soberania sobre áreas que são consideradas por muitos como fundamentais, como a própria questão da telefonia, a rede de infraestrutura, ou seja, a construção de estradas e assim por diante. Porém, o fato é que o Estado ele teve um papel muito importante na industrialização. Pode-se discutir a eficiência do Estado no processo de industrialização, as externalidades negativas que podem ter gerado vícios de desenvolvimento e que podem muitas vezes ter contribuído para o próprio cenário de estagnação vivido nos anos 80 até os anos 90, por exemplo. Bem, nós fizemos esse breve resumo desse riquíssimo panorama, né, da indústria no Brasil, ressaltando a importância da indústria para a criação de municípios, os fatores como custos de transporte, custo de infraestrutura que estão associados ao surgimento e à consolidação dessas indústrias em muitas localidades do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado de nossa aula. Eu aguardo vocês em nossa próxima aula, onde nós iremos discutir a questão do mercado global e a inserção do Brasil nesse mercado global. Fiquem bem.